Olá, eu sou Carla Luísa, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui para falar sobre sucessão. O direito das sucessões rege a transferência do patrimônio do morto para os seus herdeiros. Quando existe o falecimento, a pessoa falecida, ela deixa o seu espólio. O que é o espólio? O espólio é o conjunto de bens, direitos que serão transferidos para os seus herdeiros. Existe a possibilidade de, além do patrimônio ativo, que é o imóvel, bens móveis, dinheiro e demais bens, o falecido tenha deixado dívidas que o herdeiro ele assume após o falecimento. Mas nesse momento vamos nos ater sobre o bem ativo, que é o bem imóvel, o bem móvel, contas bancárias. E esse espólio, esse conjunto de bens transferidos para os herdeiros, eles devem ser transferidos através de um processo judicial que se denomina inventário. Nós devemos observar, logo após o inventário, a abertura do inventário, que pode ser através do processo judicial e através de um inventário extrajudicial que ocorre no cartório competente e vinculado ao Tribunal de Justiça. Após a escolha da forma de transmissão, como o inventário extrajudicial e o inventário judicial, os herdeiros, que são os habilitados para ingressar com essa ação, eles vão identificar, através de uma petição inicial, a data do óbito e a identificação de todos os bens do falecido. Além disso, os herdeiros eles precisam especificar quais são os herdeiros que estão habilitados no inventário e especificar além de quantos herdeiros, a qualificação, o nome, CPF, identidade, endereço, especificar todos os dados dos bens imóveis, bens móveis, das contas bancárias e apresentar as primeiras declarações. Todas essas informações são necessárias para o prosseguimento do inventário e elas estão identificadas no Código de Processo Civil. Tem um rol de todas as informações que você precisa identificar na petição inicial. A petição inicial, além da identificação, tem que ser juntadas os seguintes documentos: a procuração, caso os herdeiros peçam a gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda, onde você demonstra a sua vulnerabilidade financeira e pede ao juízo a possibilidade da concessão do benefício constitucional da gratuidade de justiça. Se não tiver declaração de imposto de renda, você pode juntar também documentos de extratos financeiros, extratos bancários ou contra-cheque, enfim, formas que você demonstre a possibilidade de ter esse benefício constitucional da gratuidade de justiça. Além da identidade, CPF, comprovante de residência, procuração, declaração. O documento de identidade vai demonstrar a sua vinculação com o espólio, se é filho, se é pai, se é irmão, se é sobrinho. Isso posteriormente nós vamos falar sobre a ordem de vocação hereditária. Nesse primeiro momento, o que é importante ter em vista é quais
argumentos, qual a fundamentação, qual a documentação que a gente precisa para ingressar com esse inventário judicial. Por que judicial? Porque é necessário que o advogado prepare essa petição inicial para distribuir junto à vara de órfãos e sucessões, para que assim o juiz possa ter o conhecimento do falecimento e a transferência dos bens para os herdeiros falecidos. Então, depois dessa qualificação, a habilitação do inventário, que é a habilitação? Todos os herdeiros juntam a esses documentos que eu citei anteriormente para que o advogado, juntamente com a petição inicial, comprove a qualidade de herdeiros. Primeiro momento, a qualificação dos herdeiros. Após passado isso, com a juntada desses documentos, nós iremos identificar quais são os bens que o espólio deixou. Escritura pública, comprovantes de contrato de seguro, documento de banco comprovando que existe contas bancárias, que existe poupança, previdência e outros investimentos, da bolsa de valores, contrato de linha telefônica. Antigamente a linha telefônica era muito valiosa e ela era barganha de mercado. A gente vendia a linha telefônica por um alto valor. Hoje em dia não tem muito isso, mas existem linhas telefônicas de pessoas falecidas que elas são utilizadas para fins comerciais, e os herdeiros eles passam a ter interesse nessa linha telefônica porque essa linha telefônica é bem conhecida e ela passa a ser fonte de conhecimento, fonte de clientes. Então, elas podem ser identificadas no inventário também. Então, a escritura pública, cópia de contratos de seguro, de previdência, de conta bancária, o extrato da conta bancária e toda a documentação que achar pertinente que comprovem um bem do espólio. Passado esse primeiro momento, o juiz ele vai ter conhecimento da data do óbito. Na declaração de óbito, o declarante vai informar se o falecido ele deixou testamentos, que isso é de extrema importância, se ele deixou herdeiros e se ele era casado ou o estado civil dele no momento do óbito. Por que isso é importante? Porque define qual vai ser a regra de transferência do óbito, do espólio, a transferência do inventário. Se o herdeiro era apenas filho, o falecido, se era casado, o patrimônio dele vai ser partilhado com o cônjuge supérstite, o cônjuge sobrevivente. Se o herdeiro era apenas o cônjuge sobrevivente, vai ser uma outra regra de transferência. Se os herdeiros eram apenas ascendentes, ou seja, os pais, ele deixou de ser, ele era apenas solteiro, sem filhos e tinham apenas os pais vivos, é uma outra forma de transferência. São regras definidas pelo Código de Processo Civil e pelo Código Civil que devem ser observadas. Então, nesse primeiro momento, nós informamos quem são os herdeiros, quais são os bens. O juiz ele toma o conhecimento dessa situação através da distribuição do processo judicial e passa para um outro momento. São as primeiras declarações. Nas primeiras declarações, o advogado ele precisa quantificar todos os bens. Novamente será uma petição
identificando os herdeiros, identificando o falecido, a data do óbito, o número de CPF. Por que é importante o número do CPF do falecido? Porque lá no final do inventário será necessário, será exigido pelo juízo orfanológico todas as certidões, certidões da Receita Federal, certidões da Justiça Federal, do nono distribuidor, interdições e tutelas. Então, essas certidões é de extrema importância o número do CPF do falecido, para verificar se existe alguma pendência junto à Receita, junto à Justiça, que deve ser regularizado antes de concluir o inventário. Então, a identificação, a certidão de óbito é importante para quê? Para verificar a data do falecimento, para verificar a situação em que ele faleceu, o seu estado civil, se ele deixou testamento, se ele deixou herdeiros. Isso aí é importante, a certidão de óbito por isso. O CPF é importante para fins da juntada das certidões. E a identificação dos herdeiros com a documentação, no caso de pedido de gratuidade de justiça, com a demonstração da sua vulnerabilidade financeira, e a identificação dos bens, com escrituras, extratos e demais documentos que acharem pertinentes. Gostou? Então acompanhe comigo a sequência dos vídeos de direito das sucessões. Se você tiver alguma informação ou esclarecimento sobre esse tema, eu estou à disposição no telefone 21 99617 2875. Muito obrigada.